Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 21. A Batalha de Canas, o dia mais sombrio de Roma. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos momentos mais terríveis da longa história de Roma, a Batalha de Canas, travada em 2016 a.C., durante a Segunda Guerra Púnica. Essa batalha, considerada até hoje uma obra-prima de Aníbal, representou a pior derrota da República Romana e chocou o mundo antigo. Como você pode perceber pela voz nasalada, um resfriado chegou e vai encurtar o episódio de hoje. Nos episódios anteriores, Aníbal, o grande general cartaginês, já havia cruzado os Alpes com seu exército, chocado Roma e vencido batalhas importantes, como a do rio Trébia e a do lago Transimeno. Depois dessa derrota, o Quintus Fabius adotou aquela tática que ficaria conhecida como a tática fabiana, de evitar um confronto direto com Aníbal. Isso deu tempo aos romanos para reconstruir um exército, mas ao mesmo tempo irritou profundamente o Senado, porque parecia muito com covardia. O Senado romano então decidiu formar o maior exército que a República já havia mobilizado até então, cerca de 86 mil homens. E os relatos que a gente tem, nós temos relatos inclusive de pessoas como Políbios, que viveu muito próximo dessa época, e temos também um relato do Tito Livio, do primeiro século. O exército, esse exército que seria em torno de 8 legiões, seria comandado agora por 2 cônsules, que eram o Lúcio Emílio Paulo e o Caio Terêncio Varão. Então a gente vai chamar o Paulo e o Varão, né? Que se revezavam no comando diário. O Paulo estava querendo dar uma segurada e o Varão queria muito atacar o Aníbal quanto mais rápido possível. Roma, como em geral, queria esmagar o Aníbal de uma vez por todas, né? E para isso apostou nos números, né? Agora vamos ao tal dia fatídico da batalha. O dia foi o dia 2 de agosto de 2016 a.C., próximo à pequena vila de Canas, na região da Apulia, na Itália. O exército romano iria enfrentar 50 mil cartagineses, um número muito inferior aos seus. Os romanos tinham quase 30 mil soldados a mais. Mas Aníbal havia escolhido o terreno cuidadosamente, uma planície aberta, cercada por um rio de um lado, com o vento soprando poeira diretamente contra os romanos, o que permitiu que o Aníbal montasse as suas tropas de uma maneira que os romanos não vissem como elas estavam montadas. Logo no início da batalha, o Aníbal posicionou as suas tropas de uma forma inovadora. No centro, ele colocou a infantaria mais fraca, composta por mercenários gauleses e espanhóis, enquanto as suas tropas de elite, os africanos da Líbia, ficavam nas laterais. Mais ainda, ele colocou essas tropas, em vez de uma reta, ele colocou como se fosse um crescente, apontando para os romanos. Enquanto isso, a cavalaria cartaginesa, o lado esquerdo, liderado pelo Asdrúbal, ocupava os flancos, né? Tinha uma tropa de cavalaria de um lado e outra do outro. Os romanos, confiantes na sua superioridade, avançaram com força total para o centro, tentando esmagar o que parecia ser o ponto fraco de Aníbal, que é uma tática muito comum na antiguidade. Você ataca o centro e divide as forças inimigas em duas. Mas isso era exatamente o que o Aníbal queria. Conforme o centro cartaginês recuava deliberadamente, os romanos se amontoavam cada vez mais, se comprimindo num espaço menor ali em torno do centro. E foi então que Aníbal mostrou sua genialidade. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, a cavalaria cartaginesa iria destruir a cavalaria romana, tá certo? Enquanto isso, os romanos iam atacando o centro e entrando no corredor. A cavalaria à esquerda do Aníbal atacou a cavalaria romana do seu lado e destruiu, tá certo? Puxou a cavalaria romana para trás e destruiu. Depois, isso mostra como Aníbal sabia tanto utilizar suas vantagens. E uma das suas vantagens era a cavalaria da Numídia que ele tinha, que eram os melhores cavaleiros da sua época. A cavalaria da direita do Aníbal também destrói a cavalaria romana em sua frente e ficam lá atrás. Finalmente, as tropas africanas da Líbia, que aguardavam nas laterais, giram e cercam os romanos, tá certo? Elas entram na posição. A cavalaria cartaginense, que já havia destruído as cavalarias romanas, estava lá atrás dos romanos. Aí eles voltam e atacam a retaguarda. Dessa forma, os romanos ficam cercados.
O que começou como um avanço confiante dos romanos se transformou em um massacre. Os romanos estavam completamente cercados, num movimento que os historiadores militares até hoje chamam de um cerco duplo. Esse movimento foi estudado, é estudado até hoje, né, em escolas militares do mundo inteiro. Incapazes de fugir ou sequer de se manobrar, os romanos foram executados impiedosamente pelas tropas cartaginesas. O resultado foi devastador. Dos 86 mil romanos, estima-se que entre 50 a 70 mil foram mortos naquele único dia. Entre eles estavam muitos senadores, muitos oficiais de Roma. E para os romanos isso foi um golpe quase mortal, um dia de luto nacional. Uma das estátuas que existem até hoje de Aníbal é o Aníbal coletando os anéis dos senadores mortos. E o que dizer de Aníbal? Ele havia realizado o que muitos consideram até hoje a sua maior vitória, a maior vitória militar na história antiga. A sua estratégia nessa batalha é, como eu já falei, estudada até hoje. Inclusive, existem livros só sobre essa batalha, tá certo? Existem, hoje, você pode inclusive encontrar no YouTube vídeos inteiros de mais de 1 hora de duração estudando como essa batalha foi feita. E nas academias militares do mundo todo, essa batalha e essa tática é estudada. Inclusive, foi utilizada por Napoleão e pelos alemães. No entanto, apesar dessa vitória esmagadora, Aníbal não marchou diretamente sobre Roma. Isso é um grande mistério histórico até hoje. Para Roma, na verdade, a derrota em Canas foi um chamado à resistência. Em vez de se render, a República adotou uma nova estratégia. Continuava a evitar confrontos diretos com Aníbal e, ao mesmo tempo, iria atacar áreas na Sicília e na Espanha, onde Cartago mantinha as tropas e poderia vir reforços. Essa estratégia eventualmente levou à vitória romana. E a Batalha de Canas não foi apenas um desastre militar, foi um evento que definiu a determinação romana de nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Na próxima semana, a gente vai entender como foram os anos depois da Batalha de Canas, como Aníbal não conseguiu lucrar com essa brilhante vitória. E vamos ver uma batalha muito interessante, onde os romanos atacam a Sicília, a cidade de Siracusa, na Sicília, onde eles vão ter que entrar em combate com um dos maiores gênios da história da humanidade, o Arquimedes. Isso é para o próximo episódio. Um grande abraço e a gente se encontra.